Você está encharcado, está escuro, suas mãos tremem. Você pega os fósforos e o primeiro quebra, o segundo se desfaz, o terceiro acende por meio segundo e morre na chuva. É aí que as pessoas desabam. Não é o frio, é o fogo que nunca chegou a nascer. 5 passos, menos de $4. Qualquer fósforo que você tiver vira totalmente à prova d'água, para sempre. E o último passo custa menos de $1. Foi usado pelo exército em kits de sobrevivência por 50 anos e faz algo que nenhum isqueiro do mundo pode fazer. Esse vem no final. Aqui vai o passo 1, e ele começa entendendo por que um fósforo seco falha antes de tudo. Imagine a cena. Você está no mato há 3 horas. A chuva começou faz 1 hora. Você encontra abrigo, uma saliência de pedra, só o bastante para se agachar embaixo. Tira a caixa de fósforos do bolso. Abre. Os fósforos lá dentro parecem normais. Você risca um. Nada. Risca de novo. A cabeça se esfarela e cai na lama. Na sua mão sobra só um palito de madeira. O que aconteceu de verdade não tem nada a ver com a chuva que você viu. A cabeça do fósforo, aquela ponta química, absorve umidade do ar, da umidade ambiente, do seu bolso, do seu próprio hálito. Ela não precisa se molhar para falhar, basta ficar levemente úmida. Os produtos químicos da cabeça precisam de atrito e calor para acender. Pense em 2 lixas secas se chocando e soltando uma faísca. Mas quando entra a umidade, ela se espalha entre essas partículas como água infiltrando entre camadas de um sanduíche. O atrito continua ali, o calor também. Mas a ligação foi rompida, nada pega fogo. O Manual de Sobrevivência do Exército dos Estados Unidos, FM 2176, um dos documentos militares mais testados em campo já escritos, aponta a umidade como a causa número 1 de falha ao fazer fogo no mato. Não é o vento, não é o frio, é a umidade. E ela entra muito antes de você perceber. É aqui que a maioria comete o primeiro erro. Pega um recipiente impermeável e acha que resolveu. Não resolveu. O recipiente só ajuda se os fósforos estavam totalmente secos quando você fechou. Se já havia umidade ali dentro, e quase sempre há, você só a trancou junto com eles. O passo 2 é escolher o fósforo certo antes mesmo de tudo isso começar. Você vai à loja, compra a caixa mais barata que encontrar. Caixinha de papelão, pontas vermelhas. Você pensa, fósforo é tudo igual. 6 meses depois, 3 de cada 5 não acendem nem em condições perfeitas. Mãos secas, sem vento, sem chuva, simplesmente falham. O fósforo que você quer é o de riscar em qualquer lugar. O tipo com ponta em 2 tons, em que a extremidade tem uma cor e a parte logo abaixo tem outra, um pouco diferente. Esse desenho em 2 tons indica que os 2 compostos necessários para iniciar a reação estão todos na própria cabeça. Nos fósforos comuns de segurança, esses compostos ficam divididos entre a ponta e a lixa especial da caixa. Se essa lixa molhar ou a caixa se desfizer, acabou. O fósforo de riscar em qualquer lugar leva tudo de que precisa nele mesmo. Você pode acendê-lo em pedra, tecido áspero, fivela de cinto, zíper, qualquer coisa dura e levemente abrasiva. Mas tem um detalhe. Até o melhor fósforo do mercado falha, se você não fizer o que vem agora. E o que vem agora é tão simples que quase todo mundo pula. E é exatamente por isso que acaba na chuva, segurando um palito nu. Antes de chegar lá, aqui vai a primeira pista sobre o último passo. É algo que talvez já esteja em algum lugar da sua casa neste exato momento. Não é uma ferramenta separada, não é um produto químico comprado pela internet. Custa cerca de $4 no total. E é o suficiente para impermeabilizar todos os fósforos que você vai ter na vida. O passo 3 é o banho de cera. Esse é o coração de todo o sistema. Você fez tudo certo. Comprou fósforos de riscar em qualquer lugar. Durante uma travessia, sua mochila cai num riacho. Por um segundo, fica totalmente submersa. E você a puxa de volta na hora. Chega ao acampamento, seca bem as mãos, risca um fósforo na perna da calça. Ele solta uma faísca uma vez e apaga. A cabeça ainda está molhada por baixo. A água atravessou a ponta antes mesmo de você perceber contato com a água. O que você precisa fazer é criar uma camada física em volta de cada fósforo antes que ele entre no seu kit. Derreta cera de parafina, o bloco branco comum que você encontra na seção de conservas de qualquer mercado, ao lado dos potes de vidro e das tampas, por uns $4. Um recipiente pequeno apoiado dentro de uma panela com água quente, nunca direto no fogo. Na água quente, a cera fica na temperatura certa, líquida o bastante para cobrir por igual, mas não quente a ponto de cozinhar os compostos da cabeça do fósforo. Mergulhe no líquido o terço superior de cada fósforo, a cabeça e cerca de 1,5 cm da haste logo abaixo. Segure por 2 segundos. Puxe devagar. A cera endurece no ar em uns 10 segundos. Depois,
Deixe cada fósforo com a ponta para baixo num pedaço de papelão com furinhos, para que a parte mergulhada não encoste em nada enquanto firma. A cera é hidrofóbica, o que só quer dizer que repele a água como as penas de um pato. A água simplesmente não consegue atravessá-la. A cabeça do fósforo lá embaixo fica totalmente seca, mesmo quando ele fica submerso. Quando for usar, raspe a película fina de cera da ponta com a unha, num movimento rápido, meio segundo, e risque em qualquer superfície áspera, seco, sempre. A National Outdoor Leadership School, NOLS, que forma instrutores de sobrevivência na natureza desde 1965 e é um dos programas de educação ao ar livre mais respeitados do mundo, ensina exatamente este método como prática padrão. Os instrutores usam fósforos mergulhados em cera como fonte principal de fogo, não como reserva, como principal. É aqui que a maioria para. E parar aqui deixa você a um problema de ter um sistema que funcione. Os fósforos agora são impermeáveis, mas se a superfície em que você precisa riscá-los sumiu, nada disso adianta. O passo 4 leva 5 minutos e não custa nada a mais. Seus fósforos estão perfeitos. Você pega um, procura uma superfície, a caixa virou uma polpa molhada e desfiada no fundo da mochila. Você tenta na perna da calça, nada pega. Tenta numa pedra lisa, nada. O fósforo está na sua mão e você não consegue acendê-lo. Corte a lixa de acendimento, o painel retangular áspero, de 2 ou 3 caixas de fósforo antes de jogá-las fora. Empilhe uma sobre a outra, com o lado áspero para fora, e embrulhe bem em papel alumínio. O alumínio bloqueia totalmente a umidade. Prenda esse pacote com fita na parte interna da tampa do recipiente, onde ficam os fósforos, antes de fechá-lo. Sua superfície de risco agora está vedada, protegida da umidade e presa para sempre ao mesmo recipiente dos fósforos. Pense nisso como colar uma chave reserva direto na fechadura. Você nunca precisa procurar. Ela está sempre exatamente onde precisa estar. A superfície de risco resolve um dos últimos pontos de falha. Mas é no recipiente que todo esse trabalho ou se sustenta ou desmorona. E a maioria escolhe o errado sem perceber, até ser tarde demais. O passo 5 é o recipiente. Você fez tudo certo. Fósforos com cera, superfície de risco vedada, tudo guardado com cuidado dentro de um saco tipo Ziploc. 3 semanas depois, você abre o saco e vê gotinhas de condensação na parede interna. Os fósforos parecem secos, mas a umidade ficou ali dentro, presa, se acumulando em silêncio dia após dia, desde que você guardou tudo. Use um recipiente rígido com vedação de borracha, aquele pequeno anel encaixado na borda interna da tampa, que comprime ao fechar e cria uma barreira física que nem ar nem água não atravessam. Um frasco impermeável de comprimidos com anel de vedação de borracha, o pequeno círculo de borracha dentro da tampa, dá o que se chama de vedação hermética, ou seja, é fisicamente impossível entrar ar ou água sem que você o abra. Funciona do mesmo jeito que a borracha ao redor da porta da geladeira. No instante em que você fecha, a borracha comprime e bloqueia tudo. Guarde os fósforos em pé, com um disco fino de algodão pressionado em cada ponta para impedir que se movam. O movimento faz as cabeças chacoalharem. Cabeças chacoalhadas lascam, cabeças lascadas não acendem. Aqui vai a pista 2 sobre o passo final. Era item padrão nos kits de sobrevivência das Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Todo o kit incluía isso, não os fósforos em si, mas o que vinha enrolado neles quando eram embalados. Começa com a letra T, queima a mais de 1000 graus Fahrenheit. E continua queimando sozinha muito depois de a madeira do fósforo já ter virado cinza. Você está quase lá. Tudo neste vídeo vinha apontando para este passo. Cada item, cada pista, cada detalhe preparou o terreno para o que vem agora. Aqui está o que você já sabe. Não é uma ferramenta separada que você compra. Custa menos de $1. Os militares a usaram por décadas em condições em que acender fogo precisava funcionar sempre. Começa com T. Queima acima de 1000 graus, continua queimando muito depois de a madeira sumir. E acrescenta cerca de 5 centímetros de chama contínua, que se alimenta sozinha, a cada fósforo montado com ela. Você está a uma frase da resposta. E é aqui que essa frase começa. O item é cordão para graveto iniciador. Barbante fino de juta, a mesma fibra natural usada em jardins e trabalhos manuais, vendida no mesmo corredor da parafina, enrolado firmemente no corpo de madeira de cada fósforo, logo abaixo da cabeça até a base. Depois de enrolar o barbante, você mergulha o fósforo inteiro, cabeça, barbante e corpo completo, na parafina do passo 3. A cera reveste tudo por igual. O barbante agora fica preso dentro de uma cápsula impermeável junto da cabeça. Quando você risca esse fósforo, a cabeça acende. A chama desce na hora para o barbante de juta enrolado logo abaixo. E o barbante não apaga quando a madeira do fósforo termina de queimar, porque ele próprio, saturado de cera, virou uma fonte de combustível independente.
Queima a mais de 1000 graus Fahrenheit, mantém uma chama forte e aberta por mais de 1 minuto inteiro. Gera calor bastante para secar e incendiar gravetos úmidos, casca molhada e isca verde que um fósforo nu nunca acenderia em 1 milhão de tentativas. Foi assim que os kits de sobrevivência militares mantiveram o fogo confiável na umidade da selva e nas condições de campo da estação de monções, onde um fósforo comum falhava tanto que quase não servia para nada. O barbante de juta transformou uma chama de uso único, que dura segundos, numa ferramenta de ignição sustentada e com calor real. A cera tornou todo o sistema imune à água. Juntos, eles custam $4 e levam 15 minutos para preparar. Seu mercado tem os 2 itens na prateleira agora mesmo, provavelmente no mesmo corredor. Fósforos resistentes à água, uma superfície de risco presa de forma permanente, um recipiente rígido e hermético, e um corpo enrolado com cordão iniciador que queima por 1 minuto inteiro depois que a madeira acaba. Esse é o protocolo completo. 5 passos. Menos de $4. O mesmo método que soldados levavam para situações em que o fogo decidia quem saía vivo e quem não. Agora ele está nas suas mãos antes mesmo de você precisar. Se isso mudou sua forma de pensar em acender fogo quando vale de verdade, compartilhe com quem precisa ver. Quem consegue sair não é o mais sortudo. É quem tinha um plano quando todo mundo travou. Você acabou de fazer o que a maioria não faz. Fique pronto.